Então, se tem que lidar com a técnica, com a parte lógica, com detalhes, ele vai fazer isso, se adaptando. Ele não necessariamente vai buscar ser mestre nisso, mas se é necessário lidar com isso, ele vai lidar na medida do possível, dentro do que tem que fazer. Mas não necessariamente é o cara que vai ficar com a mente se puxando demais para uma área extremamente técnica, entendeu? Então, provavelmente esse cara no off ele deve ter uns papo mais intelectual, uns papo religioso, uns papo filosófico, né? Alguma questão ali um pouco ligado à sociedade, ao ser humano, né? O comportamento em grupo. Então tem um lado guerreiro aguçado, mas também parte. Tem esse lado pensador. Por isso que eu cito como um pensador no corpo de um guerreiro. Né. Então pega Sun Tzu da Arte da Guerra, por exemplo. Sun Tzu era um cara que os pensamentos dele impactavam diretamente no campo. Ele visualizava antes de fazer. Ele já montava os caminhos, as estratégias dentro da mente dele quando ia para campo, quando as tropas iam para campo. Aquilo ali tinha um impacto muito grande, porque foi pensado, visualizado antes, né. Então provavelmente ele deve ser um tipo de jogador aí que, de certa forma, deve ser um pouco mais estratégico mentalmente, né. Então ele tem o corpo de guerreiro, mas a mente de um pensador. Então, quando termina a carreira, por exemplo, observe o que que ele vai fazer. Vai continuar sendo uma performance braçal? Provavelmente, em parte, ele sempre vai continuar fazendo isso. Mas quando você for para o mental, entre algo muito técnico, lógico, os hobbies, as coisas que ele vai fazer depois que estiver aposentado, ou algo um pouco mais intelectual, envolvendo criatividade, filosofia, espiritualidade, comunicação, conexão humana, né? Provavelmente ele vai se puxar um pouco mais para esse lado intelectual. E os filhos, né? Primeiro filho, não sei se ele tem filho, nem pesquisei, mas provavelmente o primeiro filho vai se tornar um pouco mais intelectual do que ele, né? O braçal, ele queimou fazendo, ele torrou, a biologia se adaptou àquilo. O ambiente foi ficando seguro. Os filhos não passam a mesma dureza que o pai, então os filhos têm mais tempo para lidar com o mental, lógico e intelectual. Então, há uma boa chance de o primogênito se tornar mais intelectualizado. Isso aí só no futuro, né. Volto a dizer, nem sei se esse cara tem filho, tá, nem pesquiso a galera, mas faço uma engenharia reversa da estrutura que eu consigo ler, né. E ali, só quem conhece, ou a própria pessoa, ou o tempo, o que a gente consegue ir observando pela mídia, vai validando. Então isso aqui fica uma observação para o futuro. Observe o filho desse cara e vê se vai se tornar um pensador, artista, filósofo, comunicador, ou se vai se tornar um pensador científico, técnico, ou se vai se tornar um cara braçal, né. Arrisco a dizer que vai ser mais para o lado intelectual, para arte, filosofia, comunicação, do que necessariamente a área científica ou braçal. Fica aí um pequeno spoiler para a gente observar no futuro. E eu posso estar errado, tá? Aquela margem de 80%, lembra disso, isso aqui é muito importante. Sempre que você analisa o ser humano, você não pode tomar como uma ciência exata.